Olá, saudação de paz a todos. Este é o programa Missão em Graça. Na apresentação, professor José Ricardo Ferri. Amados de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nesta tarde, vamos falar um pouco sobre a religião. Muitas pessoas têm procurado para o seu viver uma religião, pensando que vão ser favorecidas muitas das vezes por conhecimento, por entender que a propaganda diz que vai ter uma vida melhor. Outros dizem que é um meio de se religar com Deus. E a religião vem de muito e muito tempo. Sempre se fala religião. A maior briga que Jesus teve era com o povo religioso. Um povo que são contencioso, que não quer saber da verdade. A religião, ela conduz o homem ao erro. A religião, ela leva ao homem, muitas das vezes, por doenças psicossomáticas e por muitas e muitas situações. Então nós vemos que a religião, ela causa um prejuízo enorme na vida das pessoas. E tudo isso é comprovado, porque a religião, no seu geral, ela é uma forma de aprisionar o homem. É dizer que o homem tem o seu superior, o seu líder religioso, a qual ele deve ali estar sob o domínio dessas pessoas. Deve ter o seu líder. Tudo que ele fazer, ele deve levar ao conhecimento de seu líder. Ele não tem vida própria. Ele tem um tutor, que é um ser humano como ele. Mas Jesus não trouxe a religião. Jesus nunca falou em templos, em frequentar templos, em seguir uma religião. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Isto é que Jesus veio ensinar o amor. Jesus não veio ensinar dogmas. Jesus não veio falar para o povo fazer sacrifício. Jesus não veio falar para o povo fazer rituais. Jesus não veio para condenar. Jesus veio trazer amor, paz e salvação. Ele trouxe a salvação. Jesus perdoou todos os nossos pecados, presente, passado e futuro. Quando Paulo descreve ali aos Hebreus, capítulo 9, versículo 26 a seguir, ele diz que ele aniquilou o pecado. Também diz, no mesmo livro de Hebreus, que com um único sacrifício, uma única oferta, Jesus, ele nos purificou de todo pecado, nos aperfeiçoou para sempre. Somos perfeitos em Cristo Jesus. E que o homem fazer através do seu corpo, da sua carne, aqui nesta terra, ele vai ter as consequências aqui nesta terra. Ele vai viver as consequências aqui nesta terra. Porque os pecados estão pagos. O que era pecado? Pecado era transgressão da lei. Hoje nós não transgredimos mais a lei. Por que nós não transgredimos mais a lei? Porque nós não vivemos mais debaixo da lei. Jesus cumpriu a lei para nós não precisássemos mais cumprir a lei. Senão a lei não há julgamento. Então nós não vivemos por lei, nós não temos mais pecado. Isso foi abolido na cruz do Calvário.
ele nos perdoou de todos os pecados. E quais são os prejuízos que a religião ela nos traz? Os prejuízos são que, em primeiro lugar, a maioria das religiões, ela te manda você levar 10% do seu salário para as instituições, dizendo que é para Deus. No novo pacto, depois da morte e ressurreição de Cristo, não há mais dízimos, não há mais ter que pagar, porque o dízimos nunca foi dinheiro. Ele era alimento para a tribo de levitas, que trabalhava no templo 24 horas e não tinha renda, era para as viúvas e órfãos poder se alimentar. Hoje, o Estado cuida disso e nenhuma instituição religiosa cuida dessas pessoas, a não ser 1% da sua arrecadação total para dizer que estão fazendo alguma coisa, ou seja, para enganar o povo. E criaram, em vez de ensinar o Evangelho de Cristo, que o Evangelho não é ensinado, é a prática, é viver o amor, é ser amado, é mostrar o amor ao próximo, é viver o dia a dia como boas pessoas, de boa conduta, amar sua família, sua esposa, seus maridos, os seus filhos. Eles ensinam dogmas, ensinam sacrifício. É que você tem que ser batizado. Primeiro ponto, você vai numa igreja, chamada igreja, você tem que fazer um curso, aprender os dogmas da igreja, ser dizimista, para depois você ser batizado. Batismo, não existe mais batismo nas águas. João Batista, ele batizava para o arrependimento, porque era antes de Cristo. Ele veio abrir o caminho. Ele disse, olha, virá alguém depois de mim, que esse sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, que era Jesus Cristo. E a Bíblia Sagrada diz que há um só batismo. Qual? O batismo. O batismo do Espírito Santo. Para que serve batismo nas águas? Para nada. Isso era uma lei judaica. Cada vez que uma pessoa leva um ser humano a um batistério, a um rio, a uma água para ser batizado, está dizendo que o sangue de Cristo não serviu para nada. Porque a palavra diz que o sangue de Cristo, ele nos purificou de todo o pecado. Então, para que serve água? Isso é um ritual, isto é, uma peça teatral desnecessária que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com o cristianismo. Cristianismo não é dogmas, é prática, é praticar aquilo que Cristo nos ensinou. O amor é agradecer pela rica salvação. Hoje, nós não precisamos mais pregar o chamado Evangelho. Jesus disse na sua palavra, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Que Evangelho era esse? Era o Evangelho da lei, era o Evangelho pregado para os judeus, era o Evangelho da circuncisão. E Cristo aboliu a lei. Nós não vivemos mais por lei. Hoje vivemos pela graça. A palavra nos fala que o próprio Espírito nos ensina. Nós conhecemos há muitos países que não se vê falar de Jesus. Não tem esse evangelho. Não tem essa religiosidade. E essas pessoas são condenadas? De maneira nenhuma, de forma nenhuma. A Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. Ninguém vai errar o caminho. Jesus, ele é o caminho. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos de Cristo.
nós somos ensinados pelo próprio Espírito. Nós não precisamos de um tutor, de um conselheiro espiritual. Nós temos a Bíblia que o próprio Espírito nos ensina. Nós temos que buscar o conhecimento. Podemos sim congregar, estar ali ouvindo os ensinamentos de quem conhece as Escrituras, mas de um lugar que não tenha dogmas, que não coloca uma carga pesada em cima da pessoa. Faça isso, deixa de fazer aquilo, você vai para o inferno. O evangelho que nós vemos aí é um evangelho de condenação, onde eles ameaçam o povo de Deus, dizendo que tem um ser que rouba aqueles que são de Deus e leva para um chamado churrasco, que é o lago de fogo. Isso aí não é bíblico, porque o próprio Jesus, ele disse: das minhas mãos ninguém pode arrebatar, ninguém pode tirar. Das minhas mãos ninguém pode tirar, porque o Pai que me deu é maior do que todos, e das minhas mãos ninguém pode tirar. E o apóstolo Paulo diz que nada nos separa do amor de Deus. Este nada é nada, não tem o que nos pode separar do amor de Deus. Mas a religião diz: se você sair daquela religião, isso é básico, isso nós sabemos, você poderá perder a sua salvação. Você poderá desligar-se de Deus. Sendo que a Bíblia, a minha Bíblia, a sua Bíblia, ela diz que nós fomos salvos desde antes da fundação do mundo. Paulo diz: a salvação não é para quem quer, não é para quem corre, mas é para aqueles que Deus se compadece. Então, a salvação é para aqueles que Deus se compadece. Como diz a palavra, a fé não é de todos. De quem é a fé? A fé é dos eleitos. Quem são os eleitos? Aqueles que acreditam em Deus, que sabem que há um ser superior. Então, este tem o dom da fé. Este é um eleito de Deus. Este está predestinado para ir morar nas mansões celestiais, ao terceiro céu, como a Bíblia chama de paraíso, chama de um lugar onde não haverá dor, um lugar de paz, um lugar de alegria. Então, é este o lugar destinado para nós, um lugar santo, e que vão todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. E o que a religião ensina? Que se você errar, Deus apaga o seu nome do livro da vida. Como que se Deus tivesse uma borracha, um lápis, que ele ficava o dia todo apagando o nome, escrevendo o nome, apagando o nome, escrevendo o nome. Não. Deus tem um plano, o plano de salvação. Deus escreveu os nossos nomes no livro da vida. E lá está escrito, e lá ninguém poderá apagar esse nome que está escrito ali no livro da vida. Esta é a alegria que nós temos em nosso coração. Esta é a nossa esperança. Mas a religião, desde o tempo de então, ela vem a tradição para prender as pessoas, dominar as pessoas. Muitos deles vêm se enriquecer em nome de Deus, roubam as pessoas com a Bíblia debaixo do braço, dizendo que são pais na fé, pais espirituais, enganando o povo. E como o profeta Oséias, ele dizia lá no Antigo Pacto: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E isto é
uma grande verdade. O povo de Deus não busca o conhecimento e vem sido destruído, vem sido dominado por falsos pastores, falsos mestres, sendo que Jesus disse que há um só pastor, e o bom pastor é aquele que deu a vida pelas suas ovelhas. Está lá em João capítulo 10, verso 10, as minhas ovelhas, está ali escrito, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E os religiosos, eles são audaciosos. Pegaram esses versículos e eles dizem, olha, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Em primeiro lugar, a palavra diabo quer dizer adversário. Não é um ser de cauda, não é um ser criado pela religião, mas sim um adversário. E naquele versículo não está escrito diabo, está escrito ladrão. E no versículo 11, 12, 13, que eles não lêem, lá ele diz quem são esses ladrões. São os falsos pastores, aqueles que se dizem pastores, que tiram os dízimos das pessoas, que enganam as pessoas, e são esses que veio roubar, matar e destruir. Então, é lucrativo pela religião colocar esses argumentos que muitas das vezes não está escrito, mas eles criam essa imaginação para enganar as pessoas, para que fazer as pessoas de escravos. Você vê a tradição religiosa o que faz com as pessoas em nome de Cristo. Fazer as pessoas viajarem de um lugar para outro atrás de uma idolatria. Fazer as pessoas subir no monte lá, dizendo que estão servindo a Deus. As pessoas não podem perder o dia do chamado culto nas suas religiões, que culto não é você ir a um templo. Culto a Deus é o sacrifício vivo, através do seu corpo, é mostrar que você é uma extensão de Cristo, é fazer o bem, é amar os seus filhos, é ser um bom ser humano. É esse o verdadeiro culto. Não é frequentar uma religião, mas a religião, ela escraviza o ser humano. E tudo isso em nome de Deus. E quando não, há relatos inúmeros que a religião matou e mata em nome de Deus. Você tem conhecimento? Hoje, nós temos aí fácil para nós podermos entender, os meios de comunicação está à nossa mão, à nossa frente, a qualquer momento. Então nós vemos o que a religião engana, faz o povo escravizar. Graças a Deus, nós temos no Brasil 25 milhões de desigrejados que deixaram de frequentar esses templos para seguir a Cristo. Sim, seguir a Cristo, porque não precisamos de religião. Tantas pessoas não são religiosos e vivem uma vida de prosperidade, vivem uma vida de fazer o bem, de ajudar o próximo. Esses são os verdadeiros cristãos, não aqueles que se escondem dentro de um templo, muitas das vezes dizendo eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou obreiro. É uma máscara colocada pelo próprio ser humano, sem conhecimento, achando que ele é uma pessoa diferenciada, porque ele tem um nome de pastor, ele pode mandar, ele é o profeta. A Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João. Não existe mais profeta no dia de hoje. O que existe hoje é profetadas, é mentiras que vemos
no meio chamado evangélico. Então, isto não é evangelho. Nós temos que viver o cristianismo. Cristo em nós, a esperança da glória. O próprio Cristo, ele mora em nós. Ele está em nós. Nós somos a igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então nós vemos a importância que temos para Deus. Nós não precisamos de um templo religioso. Nós não precisamos de seguir uma religião. Nós devemos seguir o que está em nosso coração, em fazer o bem, em ser pessoa paciente, pessoas que são amorosas, pessoas que sabem andar a segunda milha, pessoas que sabem perdoar, pessoas desta forma que a Bíblia chama o fruto do Espírito, que são a paz, a alegria, a longanimidade. É isso que nós temos que viver. Não é a religião leva as pessoas a viver a carnalidade, mas é uma grande realidade. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E as pessoas ouvem isso e vão para uma religião. Chegam lá, o pastor coloca um cargo pesado em cima das pessoas, que eles ficam pior do que estavam, como eles dizem, sem religião. Muito pior, porque eles são escravos da religião. Tem que deixar a família, a divisão na família, tantas e tantas confusão. Tem que dar o dízimo, tem que dar a oferta, tem que contribuir, tem que estar no templo, tem que fazer todos os dogmas. Jesus nunca deixou isso. Ele disse: eu procuro os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Quando você precisa de alguma coisa, ele diz na sua palavra: fecha a porta do teu quarto, em secreto ele te ouvirá, pede o que você quiser e ele o fará. Então, ele não manda você fazer sacrifício. Na Bíblia não tem fazer campanhas, não existe isso. Isso é invenção da religião. Isso é um absurdo dos absurdos, o que a religião fazem com as pessoas. É ameaça de inferno, é ameaça que vai ficar doente. É tantas e tantas coisas que as pessoas se embebedam com aquilo que é ensinado na religião. Quando vai ver, estão totalmente com depressão, não tem paz no seu coração, são pessoas amarguradas. As pessoas mais tristes e amarguradas são aquelas que estão dentro das chamadas igrejas. É uma grande verdade. São as pessoas mais tristes, mais infelizes do mundo, e elas disfarçam que são felizes, mas na verdade estão por dentro, remoendo a tristeza, a amargura de viver por tanta acusação que eles ouvem lá e falam: como que eu vou chegar à salvação, sendo que Deus, ele já nos salvou. Os nossos nomes estão escritos no livro da vida. A Bíblia diz, através do apóstolo Paulo: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. E a palavra diz que as chamadas e os dons, eles são irrevogáveis. Olha que bênção. Os dons e a chamada são irrevogáveis. Então a salvação é um dom de Deus, é dado por Deus, e ninguém nos pode tirar essa salvação. Nós não perdemos a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Salvo quando? Desde antes da fundação
do mundo. Nós somos salvos por Deus. Nós vemos a contradição entre a religião e o cristianismo. A religião, como posso dizer, ela veio para matar, roubar e destruir. Esta é a grande verdade. Quantas e quantas pessoas não quiseram fazer parte de uma determinada religião e perderam a sua vida? A Inquisição, nós vemos tantas e tantas coisas que aconteceram em todos os meios religiosos, em nome de Deus. Então não é o cristianismo, é a religião adotada pelos homens. Até a Bíblia, ela foi colocada da mesma maneira, porque a religião que selecionou os livros que favorecia ela para colocar na chamada Santa Palavra de Deus. Tiraram tantos e tantos livros que eram da Bíblia, o livro de Enoque, livro de Pedro, e tantos livros, porque não favoreciam a religião. No Concílio de Nicéias, eles resolveram colocar o livro que eles quiseram para favorecer a religião. A religião, ela está moldada aos meios políticos. Amado ouvinte, louvo a Deus por tua vida e aguarde no próximo vídeo. Nós traremos mais vídeos para nós podermos crescer na graça e no conhecimento. Se inscreva em nosso canal Missão em Graça, professor José Ricardo Ferri. Temos muitos vídeos para que possamos a cada dia crescer na graça e no conhecimento. Graças a paz, uma boa tarde e